Olá, inscritos do canal do YouTube de O Liberal. Hoje eu estou com o Fernando Soares, representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo espaço que é aberto para a gente esclarecer algumas dúvidas que eu sei que a população tem sobre a COP, principalmente. Sem dúvida. Fernando, qual a expectativa do setor de hotelaria e gastronomia do Pará para a realização da COP30 em Belém? Não é setor de hotelaria, é setor de meios de hospedagem. Vou te fazer uma pequena correção. Sim, sim. Tá? Meios de hospedagem abarcam tudo que você pode imaginar em termos de hospedagem. Hotel, condotel, motel, pousada, hostel, tudo. Tá? É o melhor possível, né? Com certeza. É o melhor possível. Antes desses novos empreendimentos, você tinha 6 mil leitos na cidade de Belém, de todos os meios de hospedagem. Tá? Centauros, por exemplo, já fechou, estou citando o nome porque já fechou, né? E nessa categoria todos, tá? E 18 mil na área metropolitana até Castanhal. Então, teria 24 mil leitos em todos os seus meios de hospedagem. Com o advento desses 10 novos empreendimentos, a gente calcula que vai subir a cerca de 30 mil, em torno de 5 a 6 mil leitos a mais, um pouco menos. Né? Você tem aí os navios, os transatlânticos, que vão dar 7 ou 8 mil leitos, alguma coisa que o valha. Então, já teria 30 e poucos mil leitos, né? Fora as escolas, fora o clube que está sendo mobilizado para fazer uma hospedagem popular. Então, chegariam uns 40, 42 mil leitos, mais ou menos isso. A expectativa, Baku teve cerca de 69 mil pessoas. Tá? A gente no sindicato calcula que vai haver em torno de 50, 55 mil aqui. Não acho que não chega a Baku, a gente acha que não chega a Baku, pelas dificuldades de transporte, você tem poucos meios de transporte para cá. Você não tem aviões disponíveis o tempo inteiro. Tá? Embora esteja sendo expandida essa área, essa movimentação, veja bem, você tem que pegar um avião para São Paulo, não digo nem Manaus, São Paulo ou Brasília, e dali você vir para cá num outro voo. Quer dizer, eu não sei qual a disponibilidade das companhias aéreas, mas você vai ter uma dificuldade meio hercúlea, né? Ou vai chegar muito antes, ou vai chegar atrasado. Sim. Né? Porque, então, esse é um outro ponto que os meios de hospedagem, principalmente, vão ter um faturamento extra, porque muita gente vai ser obrigada a chegar antes por conta do deslocamento. Né? Então, a gente calcula que esse meio de hospedagem que estão sendo construídos, que é um legado para a cidade, é um legado para o município, eles vão ser suficientes para você conseguir acomodar a maioria das pessoas. Existem muitas delegações que já estão procurando casas em condomínios fechados. Isso eu não tenho notícia. A casa da irmã do diretor financeiro do sindicato foi alugada por uma delegação árabe. Não posso citar nomes por motivos óbvios. Mas já foi alugada por um valor até razoável. Né? Então, quer dizer, as soluções estão acontecendo, né? De acordo com a necessidade e com a capacidade de cada um. Né? Sim, com certeza. Como está a movimentação atual no setor em relação a reservas de hospedagem e eventos e o que já pode ser percebido de aumento na procura? O que tem acontecido é o seguinte, deixa eu te colocar que talvez você não saiba. O Ministério do Turismo convocou uma reunião dia 16 e dia 30 de abril, que nós nos fizemos representar pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, e eu vou te explicar o porquê, onde ele pretende que seja implantado um TAC, um termo de ajuste de conduta, obrigando as categorias econômicas representadas a se comprometerem a não praticarem preços abusivos. E o que é preço abusivo? Eu não sei quanto custa o custo da empresa A para fazer as modificações necessárias para atender o público da COP. Eu não sei quanto custa. Eu não sei qual o custo dele hoje. Hoje, a taxa média da maioria dos estabelecimentos de meios de hospedagem em Belém é 25% a 30%. Eu vou ter 100% durante 10 dias. Então, vamos lá. Se eu pago 50 mil reais de energia elétrica, eu vou pagar 150% a 200% de energia elétrica. 200 mil, aliás, perdão, de energia elétrica. Como é que eu posso praticar a mesma diária? Se eu tenho 3 arrumadeiras ou camareiras para o apartamento, eu vou precisar de 9, porque vão ser 3 turnos de 8 horas, que é 24 horas. O cara chega 4 horas da manhã, me traz um travesseiro. Quem vai levar? O recepcionista? Deixar a portaria sem ninguém? Então, sim, tem custos que a gente não consegue determinar. Então, não posso firmar um TAC nessa condição. Isso foi passado para a federação, falou com o ministro, e a expectativa
também, isso é uma outra situação que a gente está inibindo um pouco as reservas serem feitas agora. Já teve um boom, tá? Respondendo a tua pergunta, já teve um boom de reservas e de pagamento de antecipado de reservas, tá? E houve uma retração por conta das notícias que estão sendo dadas pelo Ministério do Turismo, que será criado um aplicativo não sei qual seria o nome, de hospedagem, não sei do que onde você coloca os apartamentos dos meios de hospedagem, né, os leitos dos meios de hospedagem e imóveis de Airbnb que para locação lá. O que a gente não concorda? Se o preço que eu colocar para locação, eles entenderem abusivo, eles retiram o teu produto. E aí você toma prejuízo? Entendo. Então, o TAC também seria nesse sentido. A gente falou que nós não vamos assinar. Eu não posso... Eu sou advogado, nós somos um sindicato patronal. Eu não posso conspirar contra o patronato. Nós nunca comemos melado. Quando a gente tem a oportunidade de comer o melado, o cara vai falar assim, vai tirar a tigela da minha boca? Não, não vai. Entendi. Me desculpa, mas não vai. A gente pede para que os preços sejam compatíveis com a realidade, a gente pede para que os preços sejam de conformidade, uma margem de lucratividade que seja razoável, que não seja abusiva. Isso tudo a gente pede. Agora, eu não comando o dono da empresa. Eu ofereço o teu celular, isso aqui custa 1 milhão, você quer comprar? Não tem problema seu se você compra. Essa loja é 10 mil, um celular, teu celular de 1.000, você opta. É por aí, é mercado. Com certeza, entendo. Fernando, existe uma estimativa de variação de preços nas diárias e nos serviços durante o período da COP30? Como o sindicato está orientando os estabelecimentos nesse sentido? Foi o que eu acabei de te falar. Por exemplo, eu tenho estabelecimentos de meios de hospedagem que tem 10 apartamentos. O custo dele é evidentemente menor de um de 100 apartamentos. Uhum. Então, ele pode fazer um preço mais enxuto em razão da menor despesa dele com tudo, com luz, com empregados, com insumos, com tudo. É diferente do meio de hospedagem que tem 100 apartamentos. Ele habitualmente faz o custo dele em cima de 30, 35, que são habitualmente utilizados, e, de repente, ele tem uma explosão para 100. Ele não tem estrutura para não aumentar, para fazer frente a essa despesa extra que ele não está acostumado mensalmente, a não ser no Sírio, que aí já há uma previsão deles para poder fazer alguma coisa. Nos meios de hospedagem, no meio de alimentação fora do lar, eu tenho receio de alguma coisa. Carência de insumos. Vou te dar um exemplo, tá? Que é típico. A gente está com problemas de um valor de carne muito alto no mercado, todo mundo sei se é notório, público e notório. Você já imaginou 50 mil pessoas em Belém, se 20 mil comerem filé numa noite, será que vai ter filé no dia seguinte para consumir? Isso eu já pensei. Pois é, por cima das poucas. Tá? Você é uma das poucas. Isso eu estou falando de filé, porque o estrangeiro vem para cá, vai provar o quê? O filé mignon, daqui que é carne verde, na Europa você dificilmente come isso, o africano também não tem em abundância isso. Os peixes da região, para você... Será que se o cara comer, sei lá, 5 mil filé de dourado, você vai ter no dia seguinte? Então, isso é um problema que alguns associados nossos, a gente já vem alertando, eles já vem mantendo contato com distribuidores, vem fazendo reservas antecipadas de estoque, porque ele já sabe que ele vai ter problema. Já sabe que vai ter problema. Então, a expectativa, olha, é a melhor possível. Agora, existem percalços, existem gargalos que a gente precisa transpor para poder ter sucesso. Não adianta você ter um empreendimento todo bonitinho, cheio de defeitos, né, de atendimento. Isso não interessa a gente. Interessa que pode ser o pior estabelecimento do mundo. Você atendeu bem, botou o cara na cama, no colo, o cara vai te elogiar o resto da vida. Você ganha muito, né? Com o atendimento, com a recepção. Chama-se hospitalidade. Hospitalidade, com certeza. Hospitalidade. Às vezes, o produto nem é tão bom, mas a hospitalidade fica mais marcada, né? Outro medo que eu tenho, muito grande, que eu vou até tomar o teu tempo antes de você me perguntar. Na alimentação fora do lar, eu vou ter um problema muito grave, que é de comunicação. Eu sei que foram feitos cursos pelo governo de capacitação de inglês básico. Uhum. Você me explica em inglês o que é um brochete de filé? Como é que o garçom vai explicar isso? Exatamente, como ele traduz. Como é que ele traduz? Mas o cardápio vem em inglês. Ok, o cara, what is pupunha?
Olha esse pupunha. Sim. É pirê de pupunha. Sim, querido. E o que é pupunha? Só que o cara não pergunta em português, ele pergunta em inglês, o garçom vai saber qual é a dica que a gente tem dado para os nossos associados, que eu vou colocar de volta. Contratem para ter, nos horários de pico, 3 pessoas, tá? Um que fale inglês fluente, outro que fale francês fluente, outro que fale espanhol fluente. Você já cobriu 90% das línguas do mundo, ou mais de 90%. Porque hoje o inglês é praticamente universal. Com certeza. Está entendendo? Então, a pior coisa do mundo é você falar inglês com uma pessoa que fala mal inglês. Então, às vezes, você vai pegar uma pessoa, não é demérito, não é... Eu quero deixar claro que não é qualquer tipo de racismo. Você pega uma pessoa da África, uma pessoa da Ásia, que às vezes já tem um pouco... O italiano, para falar inglês, é complicado. O sotaque, né? O sotaque fica muito forte. Exatamente. Sim, já percebi. Então, se um brasileiro já tem dificuldade com o inglês purista, imagina, vou pegar o italiano. Imagina com o italiano. Eu conheço a Itália. O cara fala, McFadden, McFlu, né? Você não consegue entender, até porque tem uma questão nisso. Eu falo inglês. A gente, brasileiro, costuma estudar o inglês norte-americano. Exatamente. E um pouquinho do britânico. Quando a gente escuta um francês falar em inglês ou outra nacionalidade, a gente estranha porque o sotaque deles é muito forte. Muito complicado. E a gente já vem preparado para escutar aquele inglês norte-americano, né, estadunidense. E você está falando, eu sofro na pele. A minha neta é galesa e a minha nora é galesa. Então o inglês delas é muito marcado. Entendi. E eu só consigo entender elas depois de 4, 5 dias. Nos 2, 3 mil dias. Hi, what? Speak slowly. Fala devagar. Eu não entendo. Sim, primeiro, pela falta de prática. Também tem muito isso. E segundo, porque ela fala de uma maneira com as contrações típicas inglesas, que não são as americanas, a maioria. Entendeu? Com gírias típicas inglesas, que não são as americanas. Quer dizer, tem toda essa nuance que você está colocando. Eu não sei se o senhor já viu, a gente estava falando dessa questão dos pratos, né? Da tradução dos pratos em inglês. Vários restaurantes de Belém já adotam um cardápio com tradução, só que eles explicam o que é aquilo, né? Isso é fantástico. O que é o açaí, o que é a pupunha, o que é aquele prato, uma descrição, né? Também, tá aí, porque como não há tradução, é uma descrição do que é aquilo. Esse é o grande problema. A gente está falando de um universo, de uma mistura muito grande. O que é uma mistura muito grande de identidade de povo, de pessoas, de classes sociais que vêm participar da COP? Então, esses meios de alimentação fora do lar que você está citando, geralmente são de classe A ou classe B+. Não são da classe C, da classe D, vai rolar. Não é do carrinho de cachorro-quente, que a tradução vem para uma tradução livre. Então, quer dizer, a gente sugere isso. Claro que um restaurante pequeno de 5, 10 mesas não vai adotar um cara desse lá dentro, mas a partir de 10 mesas eu sugiro. Porque você vai ter uma frequência maior de público e isso pode, inclusive sugiro para bares também, né? Com certeza. Para bares também. Para bares a gente tem sugerido a adoção daquele protocolo, por mais que eu entenda que ainda não esteja na vigência em relação a algumas coisas, porque, por exemplo, protocolo de Deus de não é não, tu não é não. A gente questionou, isso está sendo objeto de discussão, que está meio parado agora por conta da COP, porque a lei prevê cursos de capacitação de grupos de pessoas para poder funcionar dentro do estabelecimento. E não tem órgão para fazer isso ainda. Mas a gente tem sugerido que as empresas comecem a treinar, por conta e risco delas, um grupo de pessoas. Você não pode pegar o segurança, vai pegar o cara pelo pescoço e jogar lá na rua. Então, a gente está sugerindo que seja feito um treinamento nos moldes que está preconizado ali, para poder, já estrangeiro, ver brasileira com a prostituta. A visão é muito grande disso. Então, a gente tem muito medo que isso aconteça, o assédio, o excesso em relação às mulheres, aconteça dentro da parte de diversões públicas. Então, essa é a sugestão que a gente vem dando. Ok. Fernando, para finalizar, a plataforma de hospedagem que está sendo organizada para a COP30 já está em funcionamento? Como ela vai operar e de que forma os estabelecimentos estão sendo integrados a esse sistema? Algo que o senhor queira destacar ou acrescentar nesse sentido? Olha, eu não tenho notícias de que elas tenham sido colocadas no ar. Porque primeiro precisa ser feita uma legislação, uma lei ou medida provisória, o que for, que estabeleça um ato normativo, alguma coisa que estabeleça a criação da plataforma,
a forma de funcionamento, quem tem acesso, quem tem direito e como você é punido ou excluído. Então, eu não tenho esse roteiro ainda, até onde eu saiba. Eu falei hoje de manhã com o presidente da federação, antes de vir para cá, para Liberal, e exatamente sobre esses assuntos. Ele falou, não fomos comunicados de nada. Entendi. Mas já te adianto, o nosso sindicato não vai aderir. Nós não iremos aderir, porque é o que eu estou falando. Eu não posso botar preço no seu produto. Eu não posso te impor um limite de preço numa coisa que você está trabalhando. É uma intervenção clara do Estado na atividade privada. Isso é vedado constitucionalmente. Sim. Então a gente não vai, eu não vou conspirar contra as categorias econômicas que a gente representa. Sim. Essa foi a entrevista com Fernando Soares, representante do Sindicato de Hotéis, de Bares e Restaurantes Similares do Pará. Mais uma vez, obrigada, Fernando, pelo seu tempo, pela sua colaboração. A gente que agradece a oportunidade de esclarecer esses pontos, espero que tenha sido contento. Precisando, a gente está à disposição.